A economia mais industrializada da Europa sofre a pior recessão econômica em 35 anos. A pandemia da Covid-19, somada à guerra entre Ucrânia e Rússia, afetou profundamente a Alemanha, levando à pior crise no país desde a queda do Muro de Berlim em 1989. Essa é uma das razões que explicam o avanço da AfD, o partido anti-imigração da Alemanha, e com uma clara identificação com a extrema-direita. A AfD tem sido turbinada pela presença de figurões da política mundial, como Steve Bannon e o Elon Musk, o dono do X, plataforma que abertamente tem dado mais espaço para conteúdos da extrema-direita. Em dezembro, o chanceler alemão Olaf Scholz perdeu um voto de confiança no Congresso. Foi o último passo da caminhada para o fim da coalizão de 3 partidos que manteve o Scholz no poder. Por 3 anos, o Partido Social Democrata Alemão, do primeiro-ministro, estava ao lado do Partido Verde e do Partido Liberal Democrático. Em 23 de fevereiro, os cidadãos da Alemanha vão para as urnas para escolher o novo chanceler em eleições antecipadas. O clima no país é de disputa aberta. O Friedrich Merz, líder conservador e oposição ao atual governo, é o favorito para vencer a disputa. Ele tem feito claros acenos à extrema-direita, prometendo endurecer as políticas migratórias no país. A legenda de Merz, o Partido da União Democrata Cristã, se uniu à extrema-direita para aprovar uma moção anti-imigração no Bundestag, o partido alemão. A decisão representa a quebra do cordão sanitário, que impedia alianças entre partidos democráticos e a legenda extremista. Para contrapor o avanço do discurso radical, nas últimas semanas, milhares de pessoas foram às ruas, em Berlim e em Colônia, para se manifestar contra o avanço da extrema-direita. Ao mesmo tempo, cerca de 4.500 alemães ocuparam a cidade de Halle, no centro do país, no início da campanha eleitoral da AfD. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Inetálias, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, o nosso assunto é relacionado à Alemanha. Eu vou conversar com a Andréa Dipp, que é jornalista, nossa colunista também no ICL Notícias. Andréa, prazer falar contigo mais uma vez. Fico feliz de te receber. Prazer estar aqui de novo, Gabi. Eu vou trazer uma contextualização aqui, pedir para ninguém se assustar, porque eu vou trazer uma numeralha, mas é para a gente entender o contexto da economia no país. Isso vai ser importante, inclusive, para a gente falar de política, que é aqui o nosso assunto principal. A Alemanha cortou as suas previsões de crescimento para 2025, então de 1,1% para 0,3%. E a economia do país já tinha encolhido em 2024 e em 2023. Tecnicamente, a gente está falando aqui de números frios, ainda não é um cenário de recessão que a gente está observando, mas está preocupando muito. Uma recessão, ela é confirmada depois de 2 trimestres de queda do PIB. Eu espero que os nossos economistas do mercado de investimentos não me crucifiquem por essa explicação de economia aqui. Mas vamos lá. Esses números consecutivos que a gente está vendo na Alemanha não é um cenário muito comum. Eles são raros, né, Andréa? Foi algo que se viu na pandemia, por exemplo. Mas, para começar essa nossa conversa, eu queria que você ajudasse a contextualizar um pouco sobre o que a gente está vendo, por que desse desgastes. É uma das maiores economias do mundo, talvez a maior da Europa. Então, por que a gente está vendo esse cenário nesse momento? Pois é, né, Gabi? A Federação das Indústrias Alemãs, ela está falando aí na mais prolongada recessão desde a reunificação, há quase 35 anos. Os especialistas, eu também não sou especialista nesse assunto, mas os especialistas têm falado no aumento da concorrência externa, né, sobretudo com a China, nos altos custos de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia,
taxas de juros elevadas, a Covid, que ainda traz, né, algumas consequências para a economia, e a crise política, né? Então, tudo isso junto tem trazido, de fato, um declínio na economia alemã, que é uma das mais fortes da Europa, né? Até então era a mais forte da Europa. E aí também foi no meio dessa crise financeira que a coalizão entre o partido do Olaf Scholz, que é hoje o chanceler da Alemanha, né? Ele estava governando numa coalizão entre o partido dele mais os Verdes e o FDP, essa coalizão colapsou e se pediram, então, eleições antecipadas, né, que vão acontecer agora em fevereiro. E por causa desses desacordos, né, de desacordos entre o chanceler atual, o Scholz, e o seu ministro de Finanças. Esse colapso dessa coalizão também é uma coisa que não se via há muitos anos na Alemanha, né? Então, a crise política e a crise econômica estão alimentando uma outra, né? E aí, claro, também tem as tensões sobre as relações entre a Alemanha e Estados Unidos, né? O Trump acena com a possibilidade de abandonar a OTAN, chegou a declarar que iria incentivar a Rússia a fazer tudo o que quisesse com seus aliados europeus, caso eles não pagassem mais, não ampliassem seus gastos com defesa, né? O Trump também está bravo porque a Europa vende mais do que importa e disse que vai impor tarifas generalizadas, né? Entre 10% e 20% sobre todas as importações. Então, esse é um cenário que já é difícil para a Alemanha, fica ainda mais frágil e incerto por conta das eleições que estão antecipadas para fevereiro agora, e por essas relações também com Trump, que ainda não se sabe muito bem o que vai acontecer, né? E aí, enfim, vale a gente lembrar, claro, que a Alemanha é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Europa, né? Então acho que isso também tem a ver com a gente de alguma maneira. E aí, nesse cenário de uma relação fragilizada com os Estados Unidos, né, a gente também fica pensando o que pode acontecer, já que o Elon Musk já declarou apoio à AfD, que é o partido de extrema-direita alemão, né, e aí a gente já tem visto também, por conta de todas essas crises, né, como essas crises políticas e financeiras têm puxado a régua política da Alemanha para a direita, porque a extrema-direita tem tentado culpabilizar os imigrantes e refugiados e pessoas sem documentos por todos os problemas do país. Então, assim, nada novo nisso, mas também quando eles começam a falar mais em políticas de imigração mais rígidas, em deportações, né, e botam um foco nisso, eles tiram de cena essas crises que são mais reais, né, as crises econômicas e políticas, e vem com essa ideia de que tudo magicamente vai se resolver caso a Alemanha deporte aos milhões, né, como cantaram os jovens apoiadores aí da AfD em um encontro no ano passado. Então, esse está um momento realmente muito frágil para a Alemanha, tanto politicamente quanto economicamente. Muito bom que você já puxou o Elon Musk, era justamente esse tópico que eu ia trazer agora. Porque a gente, meio à posse do Donald Trump, a gente viu um Elon Musk muito entusiasmado com o partido AfD, né? O Partido Alternativa para a Alemanha, que é da extrema-direita. Isso sem contar, a última vez que a gente conversou aqui no Em Detalhes, a gente falou sobre a saudação nazista do Musk no evento de comemoração de posse do Donald Trump. O fato dele ter aparecido no comício foi quase que mais um fator, né? Mais um tijolinho em cima dessa parede, vamos colocar dessa forma. Porque ele já pediu renúncia do primeiro-ministro Olaf Scholz, que é um social-democrata, né? Então, que tipo de interferência que ele pode ter, ele pode gerar nas eleições que vão acontecer agora em fevereiro, já estão muito próximas, a gente tem menos de um mês para a gente ter a contagem de votos. Então, qual é o papel que ele está assumindo nesse contexto, abertamente ele está assumindo, nesse contexto de vulnerabilidade da Alemanha, vulnerabilidade econômica e política, como você bem colocou?
Eu acho que o Elon Musk tem um papel muito importante nesse momento, porque a AfD era um partido marginal, digamos assim, né? Era um partido com o qual nem outros partidos de extrema-direita de outros países queriam ter sua imagem aliada. E também não era um partido tão conhecido do público, né? Do público não alemão. E o Elon Musk apoiando publicamente, né, a AfD e sua candidata Alice Weidel, ele chama atenção para esse partido e ele convoca, né, com esse apoio reiterado que ele faz, ele divulgou eventos, por exemplo, do partido no X, ele fez uma entrevista com a Alice Weidel também no X, ele está convocando, né, a extrema-direita do mundo a prestar atenção na AfD. E aí, se a gente pensa nessas relações que já estão fragilizadas, né, entre os Estados Unidos e a Alemanha, essa simpatia do Elon Musk com esse partido de extrema-direita e toda essa situação, né, em que os partidos alemães estão tentando correr atrás desse prejuízo e correr atrás de votos a partir desse descontentamento que eles puxam para a questão de refugiados, né? Isso tudo pode se tornar uma bomba, né? Isso pode se tornar realmente algo muito sério, até porque a AfD tem crescido em intenções de voto, em popularidade na Alemanha, antes até do Elon Musk apoiar. Né, justamente porque a gente sabe que quando tem essas crises políticas e econômicas que são fortes, a gente viu isso acontecer no Brasil também, né? Acaba que a população vem com essa ideia do voto de protesto, né? Ou que também acredita nessas soluções mágicas que a extrema-direita apresenta, como, por exemplo, essa da AfD de que tudo vai se resolver caso se deportem imigrantes, né? Essa coisa de Alemanha para alemães, enfim, isso não é novo, isso aconteceu no nazismo, né? Aconteceu no fascismo, enfim, mas essa é uma estratégia que ainda funciona, assim. Então, eu acho que esse apoio do Musk, ele talvez abra portas com a extrema-direita do mundo, sabe? Tira a AfD de uma coisa local alemã e para fazer, de fato, coalizões e parcerias com a extrema-direita do mundo, assim. Essa era a minha próxima pergunta até, André. A gente está bem conectada, assim, porque isso é uma consequência não só para outros países da Europa, também, mas no mundo a gente pode ter uma contribuição, e eu não queria nem usar a palavra contribuição porque me dá a ideia de algo que é positivo. Nesse caso é algo bastante negativo, porque contribui para enfraquecer a democracia de outros países e também de instituições democráticas, né? Ele pode também, o Elon Musk, contribuir ou afetar, vamos dizer assim, o aumento da polarização da Alemanha? Então, os pesquisadores têm se dividido nesse ponto, assim, de o quanto o Musk de fato tem influência, né, sobre o voto popular na Alemanha. Isso tem sido, os especialistas estão divididos nisso. O que eu acho que fica claro é o quanto esse apoio do Musk interfere nessa régua que se puxa dos outros partidos, né, alemães para mais à direita. E talvez uma brecha, né, complicada e perigosa que se abra no cordão de isolamento, né, no cordão sanitário que os outros partidos sempre fizeram com a AfD. Então, eu acho que talvez esse apoio do Musk ele interfira mais nas políticas, na geopolítica e nas políticas dos partidos e nas relações internacionais, até do que sobre o voto popular. Mas como a Alemanha é uma democracia parlamentar, né, se esse cordão sanitário de fato se rompe,
aí a coisa vai ficar muito perigosa mesmo, porque daí a AfD vai ganhar um poder que é inédito na história da Alemanha. Essa quebra do cordão sanitário mexe com aliança entre os partidos, né? Mexe com esse xadrez, vamos dizer assim. Queria te pedir para explicar um pouco como é que foi isso, como é que estão as pesquisas também, já que a gente está num cenário de eleições se aproximando, e como é que a extrema-direita vem ganhando terreno. Dá para conter esse avanço? Então, o cordão sanitário, ele é importante porque desde o fim da Segunda Guerra, né, e do Holocausto, existe um acordo entre os partidos alemães de que a extrema-direita nunca deve tomar poder no parlamento, de novo, né, tem esse lema, em alemão é nie wieder, ou nunca mais, né, é um lema de não podemos deixar que a extrema-direita volte a ter poder nesse país. Então foi criado um cordão sanitário que também se estendia a colaborações abertas de qualquer nível entre os partidos políticos ultradireitistas. Na política alemã, os partidos precisam de coalizão para se movimentar dentro do parlamento. Quando a AfD, o partido que é o partido de extrema direita, foi criado em 2013, né? E aí eu indico para quem quiser saber mais sobre a AfD, ler a entrevista que eu fiz com um pesquisador que monitora o partido desde a sua fundação, na coluna dessa semana. Se pactuou entre os outros partidos que esse cordão sanitário isolaria a AfD no parlamento, para que não acontecesse o que aconteceu com Hitler, com o nazismo, basicamente, né? E assim tem sido até agora. Essa é uma base fundante da política alemã desde o fim do Holocausto. O que aconteceu? Nessa última quarta-feira, dia 29, o Partido Conservador União Democrata Cristã, CDU, que é o partido que governa a Alemanha nessas coalizões desde 1949 e que nessas próximas eleições está à frente nas intenções de voto, né? Você perguntou também sobre as intenções de voto, então a gente calcula que está mais ou menos 30% de intenções de voto para o CDU e 20% para a AfD, mas o candidato que estava sendo cotado como o próximo chanceler, o Friedrich Merz, ele violou pela primeira vez esse cordão sanitário quando ele apresentou para o Bundestag, o parlamento, né, uma moção propondo uma reforma que endurece as políticas migratórias do país. Os conservadores, né, como a gente estava dizendo, seguindo essa tendência que a gente observa no mundo, fizeram dessa pauta da imigração a sua principal bandeira. E na Alemanha, eles têm usado, principalmente de alguns atentados que foram perpetrados por estrangeiros, asilados ou pedintes de asilo, para fazer propaganda dessa política antimigratória. Foram 3 ou 4 atentados, mas eles estão se apoiando nisso para querer passar políticas xenofóbicas e antimigração. Em um dos congressos que eu me infiltrei, que aconteceu em Berlim no ano passado, até fiz uma participação ao vivo para o ICL de lá, tinha uma parlamentar da CDU, que é esse partido do Merz, né, que basicamente falou que não existia violência de gênero na Alemanha antes que a Alemanha fosse, abre aspas, tomada por imigrantes. Eu lembro que a fala dela me impressionou muito pela xenofobia. Eu já imaginava que a CDU estava se radicalizando a partir dessa pauta da migração, mas eu não imaginava que, de fato, o Merz quebraria esse cordão, aceitando o apoio da AfD e da líder do partido para passar essa moção, né, de endurecer as políticas de imigração. A Alice Weidel escreveu no X, antes da votação, que ela tinha coordenado com a CDU em torno dessa moção. Né? Então, isso foi recebido pela sociedade, por outras figuras políticas, pela imprensa, como algo chocante, revoltante. As pessoas foram para as ruas, todos os jornais falaram sobre isso, vários líderes políticos se manifestaram, inclusive o próprio Scholz, inclusive a própria Angela Merkel, que fazia um tempão que não falava, se manifestou contra esse precedente, essa quebra do cordão sanitário. Então, isso foi realmente um ato simbólico, mas também
que mostra um pouco o que vem, né, o que pode acontecer, o que pode vir, dependendo dos resultados dessas eleições. Você deu vários contextos que são fundamentais. Acho que a política anti-imigração também do Donald Trump tem algum impacto. Acho que não dá para negar que isso também traz impacto para outros países no mundo, ainda que seja para inflamar iniciativas como a gente vê na Alemanha. E você citou a sua coluna no site, Andréa, só para quem nos ouve, eu queria aqui fazer a indicação. Só entrar no israelnoticias.com.br e procurar pelo título De Onde Vem e o que Quer o Partido de Extrema-Direita Alemão AfD, apoiado por Musk. Então, eu quero também trazer duas perguntas aqui, já que a gente já está chegando ao final. A gente teve a data que marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz, que é uma data muito importante porque a gente chegou aos 80 anos dela. Você percebeu alguma mudança em como os cidadãos da Alemanha perceberam esse evento ou movimentações em partidos políticos que têm a ver com essa data? E aí a outra era chamar a atenção para uma candidata do partido, da AfD, que é a Alice Weidel. A gente precisa prestar atenção nela, ela também tem ali a sua ligação com o Elon Musk, com o próprio X, ela é a que mais posta, né, quando a gente pensa aqui em políticos que nessas eleições estão se movimentando, ela posta muito na rede social do Elon Musk. Então, eu queria te ouvir sobre esses dois pontos. Pois é, sobre essa lembrança, né, esse dia que se lembra a libertação de Auschwitz, o que mais chamou atenção, acho que o que mais chocou todo mundo aqui na Alemanha foi que justamente nesse dia o Merz estava fazendo esse aceno de que iria quebrar o cordão sanitário, né? Justamente no dia que marcava os 80 anos dessa libertação de Auschwitz, foi feito esse aceno para a extrema-direita. Isso foi, assim, muito chocante, teve um peso muito grande para a sociedade, todo mundo falando sobre isso também. Inclusive, teve um sobrevivente do Holocausto, de 99 anos, que disse que ele ia devolver a medalha da Ordem de Mérito que ele recebeu do governo alemão, e fez uma declaração que eu achei muito forte, porque ele disse assim: você conhece a história alemã? Você sabe como algumas pessoas têm se passado por democratas e em 1933 abusaram do processo político legal para chegar ao poder? O que aconteceu no Bundestag nessa quarta-feira me lembrou a Alemanha em 1933, de como Adolf Hitler e o Partido Nazista conseguiram chegar ao poder por meios legítimos. Isso, assim, isso é muito forte, isso é muito terrível, né? E eu acho que essa declaração e essa atitude desse sobrevivente deu o tom do que todo mundo sentiu, né? Quando houve essa parceria aí entre a AfD, essa quebra, né, desse cordão sanitário. A Alice Weidel, ela é a líder, né, da AfD. Ela é uma figura que, para nós, no Brasil, é extremamente controversa, porque ela é uma mulher lésbica casada com uma imigrante. Eu estava entrevistando até esse pesquisador, né, que escreveu um livro sobre a AfD, e falei para ele: nossa, a figura dela é tão polêmica, né? E aí ele falou: olha, mas a Meloni também é polêmica, Marine Le Pen também é polêmica, Trump também. Ele até falou: aposto que o Bolsonaro também. Eu falei: olha, sim, mas não nesse sentido, né? Porque para nós no Brasil seria impensável uma mulher lésbica ser líder de um partido de ultradireita. Assim, a gente tem uma extrema-direita tão cristã, né, fundamentalista, que na nossa cabeça isso não faz o menor sentido. Mas como a extrema-direita alemã ela é menos voltada para as pautas morais e mais voltada para o nacionalismo, né, para esse nacionalismo, enfim, fascista, essa figura da Alice Weidel ela traz certa legitimidade, né, para a extrema-direita,
como Marine Le Pen, como Giorgia Meloni, em suas, claro, cada uma em seu contexto ali. Se ela é perigosa, a gente vai descobrir nas próximas eleições, porque, assim, eu acho, assim, muito difícil, né, quase impossível que ela seja a próxima chanceler da Alemanha. Isso eu acho, assim, muito difícil que aconteça, porque depende do parlamento, né, escolher o chanceler, né, então não é por voto popular direto, como a gente tem no Brasil. Então, isso significaria que todo o parlamento precisaria estar comprometido, né, em escolhê-la como próxima chanceler. Acho que isso não vai acontecer. Mas a pessoa que provavelmente será o próximo chanceler foi justamente esse que quebrou o cordão sanitário. Então, vamos ver. Não sei, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas perigoso tá. Sem contar que, apesar de não ser uma posição, vamos dizer assim, no executivo, ainda assim gera uma deterioração de toda essa questão política, da democracia, impacta na sociedade, nesses grupos mais extremistas que estão surgindo, na verdade que nunca deixaram, mas agora que estão mais inflamados, né, André? Então, tudo isso é motivo de muita preocupação. Quero muito te agradecer por ter vindo aqui mais uma vez, André Dipper, jornalista e também nossa colunista aqui no ICL. Sempre um prazer te ouvir. Obrigada a você, Gabi. Sempre bom estar aqui. Até a próxima. Até. Nesse início de semana, eu quero lembrar você que a gente teve um nosso evento, um dos maiores eventos que a gente tem aqui no ICL, de previsões de economia, o Mapa da Mina de 2025. O Eduardo Moreira deu uma aula aqui pra gente, explicou de um jeito simples para todo mundo entender como assumir o controle da sua vida financeira. Então, importantíssimo, se você não conseguiu assistir, você tem mais uma oportunidade para tomar as suas decisões com mais segurança, para entender o cenário que a gente está vivendo agora em 2025, que é de turbulência econômica total. Não só aqui no Brasil, a gente teve mais um episódio aqui no Em Detalhes que a gente tratou a respeito desse assunto. Então, a gente decidiu liberar a aula para quem ainda não conseguiu ver, para quem quer assistir de novo, para quem quer indicar para um amigo, enfim, para quem está precisando colocar as finanças em ordem. Eu, por exemplo. Então, vai ter o replay do Mapa da Mina de 2025, já está disponível, é por tempo limitado. Você acessa emdetalhesicl.com.br, garante a sua vaga, é de graça, mas a gente não vai ter disponível por muito tempo e o Mapa da Mina é a maior aula de investimentos que a gente tem aqui no nosso ICL. Então vale muito a pena, fica a dica para você proteger seu bolso, suas finanças agora em 2025. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio também. Boa semana! Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil, o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!